Muito bem-vindo ao nosso último encontro da semana e último encontro da temporada, Paulo, o Mensageiro da Cruz. Essa semana nós encerramos a temporada falando sobre Paulo e os escritos dele sobre a idolatria. Qual a mensagem que Deus tem para nós hoje? Hoje é o nosso último encontro, é uma mensagem forte. Qual o destino que nós vamos escolher? Seguir a Deus ou seguir algo contrário ao que o Deus indica, ao Deus Criador dos céus e da terra? Esse é o desafio que eu lanço para você e nós vamos estudar hoje juntos, ao vivo, a partir de agora. Eu te espero a sua interação, participação. Se você tiver a sua pergunta também, entre em contato com a gente. É rapidinho, é uma rápida vinheta, um comercialzinho bem curto e a gente volta na sequência ao vivo com você. Até já! Mais uma vez juntos, e foi muito bom estar com você aqui nesse período e a gente encerra hoje mais uma temporada, só que calma aí, falta meia hora para a gente apresentar um tema para você e dá tempo de você apresentar para os seus amigos, convidar os seus amigos para assistirem com a gente. Nesse momento a gente não está transmitindo no Facebook, tá? De repente ao longo do programa eu aviso você aí, mas você pode assistir pela Novo Tempo em vários cantos do Brasil, canais abertos, canais fechados, pode assistir pela Parabólica também. Nesse momento a gente está transmitindo pelo YouTube, tá? O YouTube da TV Novo Tempo e você pode acompanhar a gente. Então divulgue, porque o tema de hoje é um tema muito específico, muito forte e você não pode perder. Pela última vez nessa temporada eu quero oferecer para você esse DVD, que é um presente da Novo Tempo, do programa Escola Bíblica para você. Paulo, o Mensageiro da Cruz. A gente estudou vários ensinos de Paulo. Começamos o primeiro tema aqui, a primeira semana, falando um pouquinho sobre Paulo. Depois, os ensinos dele, ele sistematizando as ideias cristocêntricas, a mensagem de Cristo, o que ele falou sobre morte, arrebatamento, anticristo, prosperidade, línguas estranhas, temas fortes, né? Sexualidade, e agora a gente encerra com idolatria. É mais um tema aqui nessa temporada que foi realmente muito especial. Semana que vem, a gente vai apresentar para você que está assistindo pela primeira vez, uma temporada diferente. Foi gravada em outro local, foi gravado em um outro cenário, no auditório, em Manaus. E nós vamos falar um pouquinho sobre esse lugar para você. E começaremos a temporada seguinte com vários temas diferentes de início de ano. Semana que vem vamos falar sobre Natal. Muita gente tem dúvidas sobre o Natal. Será que o cristão deve comemorar o Natal? Será que é uma festa pagã? Será que tem relação com Cristo de fato? Jesus nasceu dia 25 de dezembro, é a data certa para a gente comemorar. E como é que fica a árvore de Natal? É pagã, não é? Podemos usar ou não? Como é que fica essa situação toda? A gente vai trabalhar esse tema semana que vem, tá bom? Muito importante, vale a pena você estudar junto com a gente aí, mas não perca esse clima de Natal sempre amigável, sempre com a família, isso é muito importante. E nesse momento a gente vai orar, na sequência já vamos direto para o tema e eu aguardo a sua interação hoje pelo Instagram, tá bom? Senhor, obrigado por tudo. Obrigado por esse ano, obrigado porque estivemos juntos aqui, todos os dias que o Senhor nos propôs, dando saúde à equipe, à produção, ao pessoal da parte técnica, dando sabedoria a todos nós, dando saúde a mim também. E acima de tudo, Senhor Deus, trazendo pessoas, amigos sinceros para assistirem esse estudo, que estão nesse momento assistindo também. Pedimos por eles, por suas famílias e pedimos a Tua bênção sobre mais esse estudo. Em nome de Jesus oramos. Amém. Nós começamos esse tema falando justamente sobre a importância de apresentarmos algo. A idolatria não é algo simples, não é simplesmente uma questão de escolha. E ontem nós falamos desde segunda-feira, né? Segunda-feira começamos o tema, terça, ontem, quarta-feira e hoje mais um tema diferente. Mas ontem nós falamos que Satanás, através da idolatria,
ele, de forma camuflada, ele reivindica a adoração para ele mesmo. Então, ele se esconde atrás da idolatria, atrás dos vários tipos de ídolos. E como nós falamos ao longo da semana, ídolo pode ser representado por inúmeras coisas, situações, pessoas, seres, objetos e outras coisas mais que nós colocamos no primeiro lugar da nossa vida, substituindo o próprio Deus. Nós falamos ontem que Apocalipse fala que a adoração é para o Criador e não para a criatura. Você adora algo criado, algo construído, ou você adora o Criador de tudo, o Criador dos céus e da terra? Foi mencionado ontem também que a adoração ao Deus Criador dos céus e da terra, que é algo bíblico, obviamente, né, que é o centro da mensagem da teologia cristã e teísta, essa é a marca, a adoração ao Deus verdadeiro é a marca dos verdadeiros cristãos nos últimos dias da história. Os verdadeiros cristãos irão adorar somente ao Deus Criador dos céus e da terra. Ontem nós falamos trazendo uma visão profética dos últimos acontecimentos. E agora eu quero começar com você nesse último encontro nosso sobre esse tema e nessa temporada com uma pergunta. A pergunta é: qual é a visão de Paulo? Segundo Paulo, qual será o destino daqueles que praticam a idolatria? O que você pensa? Você acha que a idolatria é algo normal? Que a idolatria faz parte do ser humano? Que a idolatria é um processo religioso aceitável? Não é? Nós trabalhamos, né, e dissemos aqui que existe uma associação muito forte da idolatria com a adoração ao próprio inimigo de Deus. Olha o que irá acontecer, segundo a Bíblia, com aqueles que não abandonam a idolatria. 1 Coríntios, Paulo está falando sobre isso. Ele diz assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? E continua o verso 10. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras. Aí chega a palavra, né? Aqueles que adoram ídolos. Nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Semana passada a gente falou sobre a questão da sexualidade, nós lemos esse texto, e hoje a gente falando sobre a questão da idolatria, nós vemos aqui, né, que os idólatras não herdarão o reino de Deus. Então a Bíblia é clara dizendo o seguinte: aqueles que amarem mais as coisas do que o próprio Deus, eles não participarão do reino dos céus. Não somente Paulo falou sobre isso. Se a gente vai no livro de Apocalipse, João reforça essa ideia. Ele confirma isso. E na nova tradução da linguagem de hoje, que é uma tradução mais atualizada, eu quero ler para você o que diz Apocalipse 22:15. Se você tiver com a sua Bíblia aí, depois anota, vale a pena você ler esse texto, tá? Diz assim: mas fora da cidade estarão os cães. Em outras versões, fala cães, que pode ser traduzido, nós colocamos aqui entre parênteses, ou seja, fora da cidade estarão os que cometem pecados nojentos. Quando é dito cães na sua versão, aí na sua Bíblia, significa o mesmo que aqueles que cometem pecados nojentos. Os feiticeiros, os imorais, os assassinos, os que adoram ídolos e os que gostam de mentir por palavras e ações. Então aqui está descrito aqui uma comparação, João e Paulo dizendo que Deus não dará a salvação àqueles que, foi usado o termo bem claro aqui por João, adoram ídolos. Então essa exortação, esse chamado envolve tudo aquilo que ocupa o centro do coração do ser humano. A gente até citou essa semana aqui algumas coisas que ocupam o coração humano. Vamos tentar lembrar de algumas delas? De repente, a primeira vez que você está chegando aqui, né? Nós falamos que existem algumas coisinhas que elas representam a idolatria no coração humano. O prazer, o ser humano busca muito prazer e coloca no lugar de Deus. Falamos que o ser humano busca o poder no lugar de Deus. Busca o dinheiro no lugar de Deus. O conhecimento no lugar de Deus. E aí vai, né?
tantas coisas que o ser humano tem colocado no lugar de Deus. Então, isso tudo, desde um pedaço de gesso, que é um objeto de devoção numa igreja, isso pode ser um ídolo, até mesmo as propriedades, bens que a gente tem, tudo isso pode roubar o lugar de Deus no trono da nossa vida. E o problema, sabe qual que é? O problema é que algumas pessoas pensam da seguinte maneira, elas dizem assim, tudo bem, mas eu não adoro o ídolo. Eu apenas valorizo o que o ídolo representa. Ele apenas tem um significado importante para mim. E outros usam o termo, eu apenas venero esse ídolo, eu apenas tenho um respeito. E esse respeito a gente pode ver que há uma associação muito forte desse respeito, até porque na própria língua portuguesa, né, a tradução na língua portuguesa é sinônima, né? Veneração e adoração são palavras sinônimas. Então, a gente não pode justificar dizendo assim, olha, eu não adoro, eu apenas venero. Na prática, qual é a diferença? É apenas um respeito? Respeitar, nós respeitamos a todos. Obviamente que respeitamos todos aqueles que estão diante de nós, respeitamos os apóstolos, aqueles que morreram, respeitamos o apóstolo Paulo, respeitamos o apóstolo João. Agora, no entanto, eu não devo venerar nem adorar nenhum homem que aqui na terra viveu próximo de Deus. O que nós podemos é pegar ele como exemplo para a nossa vida e vivermos próximo de Deus também. O que a gente pode fazer de maneira sincera? O que a gente pode fazer se nós muitas vezes adoramos ídolos ou imagens? É uma pergunta aqui. O que fazer se estivermos adorando imagens de maneira sincera? Tá bom, eu sou sincero, eu adoro imagens, eu adoro ídolos. E 1 Coríntios, capítulo 6, verso 11, na Nova Versão Internacional, é uma versão bíblica, diz as seguintes palavras. 1 Coríntios 6, 11, diz assim, e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Palavras de esperança, palavras de salvação são as palavras de Paulo. Ele diz o seguinte, olha, se em algum momento você viveu distante dos planos de Deus, se em algum momento você deixou de adorar a Deus, se em algum momento você colocou qualquer outra coisa no lugar de Deus, olha o que diz aqui, vocês podem ser lavados pelo sangue de Cristo Jesus. Você onde está aí na sua casa, você pode, nesse estudo aqui, ao mesmo tempo dizer amém. Todas as pessoas que erraram um dia, independente, né? Nós podemos ser lavados pelo sangue de Jesus. E diz aqui, santificados, justificados no nome de Jesus. Nos tornar santos, santos no sentido de separado. Essa é a verdadeira palavra, o significado para santo. Todos nós podemos ser santos, todos nós podemos ser separados para Deus. Isso. Todos nós podemos ser justificados, tornar justos diante de Deus pela justiça de Cristo, derramada sobre nós, colocada sobre nós, não na nossa própria justiça. Nem sempre Paulo foi ouvido. Nós vimos aqui que Paulo estudou vários temas e um deles foi esse, idolatria. Ele não foi ouvido por muitas pessoas quando ele pregou contra a idolatria. Porque ele vivia numa sociedade idólatra, pagã. Ele pregou e ele tocou corações de pessoas sinceras, mas outras não quiseram saber dos ensinos de Paulo. Nós vamos dar uma pausa agora, nós vamos para o intervalo. Após o intervalo, a gente vai com a última parte do estudo de hoje e a última parte da temporada. E eu quero encerrar falando um pouquinho sobre os momentos finais de Paulo. Daqui a pouquinho, é bem rapidinho, eu espero você. Enquanto isso, eu quero mandar aquele abraço para você que acompanha a gente. Te espero, não toque aí nesse controle, não sai do canal, a gente fecha daqui a pouquinho essa temporada, até já.
De volta, esse é o programa Escola Bíblica, a gente estudando a Bíblia de uma maneira interativa, a palavra de Deus sempre trazendo lições para cada um de nós. Um abraço muito especial para quem está acompanhando, escrevendo para a gente aqui, o Petro, deixa eu ver se o nome dele é Petronílio de Jesus, ele de Macaé, no Rio de Janeiro, escreveu para a gente agora aqui. Temos também outras pessoas que estão escrevendo, a maioria não diz de onde é, né? Temos aqui deixa eu pegar o nome direitinho, porque a gente tem que abrir, porque alguns Instagrams não tem o nome da pessoa, né? A Crescila é de Santa Catarina, de Bandeirante. E tem outras pessoas que escreveram para a gente também aqui, vou mencionar, mas pelo menos duas pessoas. Tem um do Rio de Janeiro, como mencionei, Santa Catarina. A Marluce é de Fortaleza. E também mais uma pessoa que disse a cidade aqui, entre outras que não disseram. Temos o José Paulo, que mora no município de Una, na Bahia. Um abraço muito querido para todas as pessoas aqui. Ontem, tem tanta gente escrevendo, mas teve pessoas que escreveram para a gente ontem aqui, pessoal do Canadá que está acompanhando a gente, tem gente do Canadá, tem gente dos Estados Unidos, e eu não deixo, obviamente, falar do pessoal da Angola, né? Embora essa hora agora ao vivo aqui no Brasil é 00:30 na Angola, né? Bem tardezinha ali, algumas pessoas estão assistindo a gente, outros assistem a reprise também. Vamos fechar o tema sobre Paulo. Paulo falou então sobre vários temas, e eu acho que ficou claro para a gente sobre a questão da idolatria, né? Nós não devemos adorar nada no lugar de Deus. Mas se fizemos isso em algum momento ou estamos fazendo, Deus nos perdoa, Deus nos purifica, Deus nos santifica. No início dessa temporada, nós falamos sobre a história de Paulo. E hoje eu quero encerrar com uma reflexão baseada nos escritos de Paulo. No primeiro dia, na primeira semana, a gente contou a trajetória dele, a história, o significado do nome dele, como é que foi a conversão de Paulo. Está lembrado, você que assistiu? Se você não assistiu, acompanhe no YouTube do Escola Bíblica ou no NT Play, tem tudo, a trajetória de Paulo, e depois estudamos cada tema que ele apresenta. Desde o ano 5 depois de Cristo, depois de toda a trajetória de perseguição de Paulo, uma luz brilhou sobre ele, no caminho para Damasco. E você se lembra? Quando ele se converteu. E essa mesma luz, a mesma luz de Cristo, continuou conduzindo os caminhos de Paulo. Paulo, ele sabia que ele não era um super-homem. Paulo sabia que não seria fácil. Ele conhecia as fraquezas dele. Ele foi perseguido, ele foi humilhado, ele foi pisoteado, ele foi preso. Ele sabia que ele não era um homem forte como ele queria que fosse. Romanos 7,19 fala sobre essas palavras de Paulo. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu pratico. Esse era Paulo, um homem fraco, um homem frágil, que começa a trazer algumas lições para nós, algumas reflexões aqui. Se Paulo, que foi o grande Paulo, era fraco e foi usado por Deus, nós, nas nossas fraquezas, nas nossas debilidades, Deus pode trabalhar em nós e nos usar também. Ainda assim, sabendo que ele era fraco, ele sabia de onde vinha a força dele para vencer as lutas e às vezes suportar as lutas, às vezes vencer e às vezes suportar as lutas e as derrotas também. Filipenses 4, verso 13 diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Na fraqueza de Paulo, ele sabia onde buscar força. Ele dizia: é Deus quem me fortalece. Quando ele estava fraco, ele se sentia forte. E essa é uma grande lição, para saber que em meio às nossas lutas, nós também podemos buscar a fonte da nossa força, que é Deus. Eu quero ler para você na Bíblia, Filipenses 3, 13 e 14. Olha o que Paulo diz aqui. Algumas reflexões sobre alguns escritos dele. Paulo escreveu tanto texto bonito, né? A gente poderia escrever aqui, mencionar e citar vários deles, mas eu quero refletir com você sobre alguns aqui. Filipenses 3, 13 e 14 diz assim: irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avanço para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele sabia que ele era falho, mas ele queria continuar seguindo a Cristo, o alvo, o objetivo. E esse tem que ser o nosso objetivo também.
Nós estudamos vários temas fortes aqui. Paulo falou sobre vários assuntos. Ele foi um homem da teologia. Ele acreditava que a verdade bíblica era importante. Por isso nós estudamos com você, porque a verdade bíblica é importante. Mas teve um tema que nunca saiu dos escritos dele, que foi a graça e o amor de Deus. Paulo falou muito sobre a graça e sobre o amor de Deus. Olha o que ele disse em Romanos: porque estou certo que nem a morte, nem a vida, um texto muito conhecido, né? Nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada nem ninguém pode nos separar do amor de Deus. Em meio a tudo que Paulo viveu, todas as lutas que ele teve, ele escreveu, no ano 64, vários escritos, e no ano 64 ele participou de um incêndio em Roma, que atingiu os cristãos. O apóstolo Paulo foi preso, foi levado para os arredores de Roma. Paulo sofreu, ele sabia o que era ser rico e ser pobre, passar necessidade e ter fartura. Essas são as palavras de Paulo. E em meio a tudo isso ele falava de amor, ele falava para as igrejas como dizendo assim: olha, a minha maior alegria é sofrer por Deus e lutar por vocês. Ele escreveu várias cartas à igreja de Corinto, à igreja de Filipe, igreja de Roma, igreja de Éfeso. Paulo escreveu várias cartas, todas elas incentivando o povo a buscar o amor de Deus, a buscarem o caminho de Deus, a buscarem a verdade de Deus, a buscarem a teologia correta, a verdade bíblica, mas sempre dizendo assim: olha, existe um Deus de amor. E no final de toda essa trajetória de Paulo, no ano 67, ele, seguindo a Cristo, foi morto e foi decapitado. Mas antes da morte de Paulo, ele escreveu vários textos. E um deles, que eu acho que pode encerrar essa temporada nossa aqui, é um dos textos emblemáticos que fala sobre um homem que sabia que durante toda a trajetória dele, apesar das falhas, dos erros, dos acertos, das quedas, ele fez o melhor dele. Ele fez o melhor por quê? Porque em meio a tudo isso, ele buscou a Deus, ele não desistiu de Deus, ele combateu, ele batalhou, e Deus deu a vitória para ele. Cristo Jesus, aquele que iluminou o caminho dele uma vez, continuou iluminando todos os momentos. 2 Timóteo 4, versos 7 e verso 8. Versos 7 e 8. Dizem assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim. E aí, uma mensagem para você que está acompanhando esse estudo, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Esse é o apelo de Paulo, pouco antes dele morrer. A minha parte eu fiz, eu combati o bom combate, batalhei, lutei, completei a carreira, fiz a minha parte, cumpri o meu ministério, guardei a minha fé, e eu tenho certeza da salvação em Cristo Jesus quando Ele me ressuscitar. E aqui é o mais importante, que eu mencionei para você: essa vitória será dada a Ele sim um dia, na volta de Cristo, mas será dada também a todos aqueles que amem, que amarem, que amam a vinda de Jesus e que estão dispostos a seguir os ensinos de Cristo. O centro de Paulo foi a mensagem da cruz. Paulo foi o mensageiro da cruz. E essa mensagem continua valendo para mim e para você hoje. Coloque no seu coração a mensagem de Cristo. Viva os ensinos de Paulo. Viva os ensinos da Bíblia. Coloque as verdades da cruz, da morte, do arrebatamento, do anticristo, da prosperidade, das línguas estranhas, da sexualidade, da idolatria, segundo a palavra de Deus. E Deus
conduzirá a tua vida até a volta dele para a salvação eterna. A gente encerra essa temporada por aqui. Segunda-feira, se Deus quiser, nós estaremos com você numa nova temporada, volto a dizer, falando sobre o Natal. É o primeiro tema da semana que vem. E lembrando que nesse domingo nós nos encontramos, se Deus nos permitir, eu, outros pastores e você, ao vivo, no programa Todos na Mira. A sua pergunta sendo lançada aqui e a gente respondendo à luz da palavra de Deus. Deus te abençoe, fique com Deus. Até segunda, no Escola Bíblica, e a gente volta ao vivo no mês de janeiro. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.